minutos. E a nossa convidada aqui no Estúdio CBN é Rita Lobo. Rita, boa tarde para você e bem-vinda mais uma vez ao Estúdio CBN. Oi, Fernando, que bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite, sempre uma alegria. Nós que agradecemos. Bom, a Rita, já falei um pouquinho, ela já estreou um programa chamado Prato Feito Brasil, que é uma série documental que percorre alguns estados brasileiros para falar do que a gente mais gosta, que é comida e o arroz e feijão. Rita, vamos lá. Por onde é que a senhora andou e o que encontrou? Encontrei muita gente legal nesse país, encontrei muito tempero bom, muito PF saboroso. Bom, essa série, na verdade, a gente tentou ir para os 4 cantos, né? Então a gente foi para a Bahia, foi para o Pará, foi para Minas, foi para o Rio Grande do Sul. São 4 episódios, é uma série documental. E, na verdade, a gente abraça as diferenças no seguinte sentido: a gente mostra que os temperos são diferentes, às vezes o jeito de preparar os alimentos, cada região tem, né, um jeitinho só seu ali, mas, no fundo, a estrutura do que a gente come no Brasil, que é, digamos assim, a nossa dieta brasileira, simbolizada pelo PF, o prato feito de arroz, feijão, hortaliças e carnes para quem come, é uma estrutura muito parecida. E a ideia é um pouco a gente valorizar a nossa comida, os nossos hábitos, os nossos cozinheiros e cozinheiras em casa, que, mesmo sem perceber, estão defendendo a comida de verdade, não é? Então, é um pouco essa a ideia, a gente mostrar que por trás do prato feito tem uma fórmula de ação saudável, balanceada, e esse prato, na verdade, ele é um símbolo da nossa dieta brasileira. Sim, temos uma dieta brasileira e ela é maravilhosa. Tenho certeza. É legal que você é uma defensora disso já há muitos anos, né? E olha só, o primeiro episódio eu assisti no Globoplay, foi ao ar na sexta-feira, logo depois do Globo Repórter. Globo Repórter. Isso. E aí, então, aí você vai para Bahia, no primeiro episódio. Aí fala muito do feijão. Olha, eu não conhecia. Eu conhecia a fava, mas não sabia que a fava tinha graúda e tinha a fava miúda. O andu nunca ouvi falar. Magalô também não. Que feijões são esses? A gente tem muitos tipos de feijão no Brasil. É que a gente foi, enfim, as regiões foram, né? Aqui em São Paulo a gente come mais o carioca, no Rio é mais feijão preto, no Rio Grande do Sul também é o feijão preto, na Bahia é o mulatinho, que é o mais consumido. Mesmo assim, tem o feijão verde, que é muito característico dessa comida nordestina, né, que é um feijão que ele não está seco ainda, ele é verde. Então, ele, no fundo, pode ser qualquer tipo de feijão, mas ele está verde, ainda não ficou nem maduro, nem está seco, né? Tá. E nessa série, na verdade, ela tem 4 episódios, porque o prato feito tem as 4 regiões do país, e o prato feito ele tem 4 grupos alimentares. E essa que é a maravilha da dieta brasileira. No prato feito, a gente combina de forma super balanceada os 4 grupos alimentares que a gente precisa comer todos os dias. E isso é, assim, não é todo mundo que tem isso, Que não. são eles? Quais são esses Nos 4 Estados grupos? Unidos, Tá, tenho os certeza. 4 grupos são o dos feijões, né, que, mais tecnicamente falando, é o grupo das leguminosas, que inclui todos esses feijões que você falou que conhecia e não conhecia. Então ele inclui o feijão branco, preto, roxinho, guandu, que muita gente chama andu, todos os tipos de feijão, e também lentilha e grão de bico. Esse é um grupo do alimentar que a gente deve. O outro é fácil, é das hortaliças, todos os legumes e verduras. Não é só salada de alface, tomate, não. Tem berinjela, tem abóbora, tem chuchu, que pode ser refogadinho, tem abobrinha que pode ser assada, pode ser recheada com carne moída, né? Assim, tem todos os legumes e verduras. Esse é o segundo grupo. Eu falei antes dele do que do arroz, porque o arroz é um pouco mais complexo. O grupo do arroz, ele engloba
os cereais, como o arroz, como o milho, e também os tubérculos e as raízes, como a mandioca, a batata, porque esse grupo do arroz, ele coloca ali no mesmo, né, no mesmo canto do prato, alimentos que têm um papel nutricional similar. Né? Então, o macarrão que vem do trigo, que é um cereal, tem um papel nutricional muito parecido com o do arroz. E uma das coisas que eu descobri nessa série é que o brasileiro realmente está comendo muito macarrão no lugar do arroz. Não exatamente no lugar, mas complementando. Está complementando o prato de arroz com feijão com macarrão. A gente antes comia feijão, arroz e farinha. A gente comia muita farinha de mandioca, né? Tinha aquela farinha da mesa que ficava na mesa, a farinha torrada ou a farinha crua. A farofa, ainda come bastante farofa, mas o brasileiro está comendo muito macarrão. E é legal a gente conhecer esses grupos alimentares, porque você descobre que quando você... e faltou o das carnes. Para quem come, que são todas as carnes, né? Vermelhas, brancas, pescados, carnes suínas, carnes e também os ovos, né? Então são esses 4 grupos: do arroz, do feijão, das hortaliças, das carnes. Aí você descobre que se você quiser comer arroz, feijão com farofa, farinha, macarrão, batata frita, pode isso? Arnaldo, Pode! pode! Pode sim. O negócio é você pegar o espaço ali destinado ao arroz e dividir entre esses alimentos, se você quiser deixar a sua alimentação balanceada. E tem uma coisa muito legal, que eu viajei o Brasil todo. Ninguém combinou o jeito que a gente tinha que comer, mas todo mundo come do mesmo jeito. Que É legal, que muito legal. legal de ver isso. Mesmo que os temperos e os ingredientes sejam diferentes, os grupos alimentares estão no prato do mesmo jeito. Vou só te contar uma história que eu achei muito bonitinha, que é justamente do episódio que vai ao ar na próxima sexta, que é dia 1º, depois do Globo Repórter. Eu fico brincando com os meus familiares, é depois do Globo Repórter e antes do Globo Rural. O horário eu não sei muito bem qual é, mas em algum momento depois do Globo Repórter Liga a e antes do Globo televisão. Rural, Tá. com certeza vai para... Deixa a televisão ligada, deixa a TV na sala ligada. E aí? Mas aí eu cheguei lá em Belém, e fui para o mercado conversar com as pessoas, e aí tinha lá uma senhora comprando peixe. Eu falei: como é que é o prato feito na casa da senhora? Tem peixe, tem açaí, tem a farinha, porque o nhá lá é nhá, né? Tem a farinha, tem a castanha, tem o feijão. Eu falei: mas e os legumes, as verduras? A senhora não come? Não, como não? E como é que a senhora prepara o feijão? É assim, ó, eu refogo a cebola, o alho, o maxixe, o quiabo, Pronto. o jambu. É outro jeito de comer, você percebe? É outro jeito. E chama feijão adubado. É outro jeito Que de comer. Não é legal. com a saladinha como a gente faz aqui. Põe no Mas os feijão. legumes estão no feijão. Tem uma questão Muito legal. importante, tem uma questão importante. Brasileiros estão comendo menos feijão? Menos feijão. O IBGE contou para a gente, né, que nos últimos 15 anos o consumo de arroz com feijão nas casas, tá? Estou falando de casas, não estou falando do quilo, não estou falando do restaurante, não estou Tá. falando da marmitinha que a pessoa compra, mas o consumo nas casas caiu mais de 50%. É uma tristeza a gente abrir mão desse patrimônio que a gente tem, que é o prato feito de arroz com feijão. Porque, se você parar para pensar, quando a gente olha assim, para os dados de saúde no Brasil, até meados da década de 90, ou até o fim da década de 80, o que a gente tinha de problema de saúde relacionado à nutrição era a desnutrição, era um problema econômico, não era um problema
de qualidade dos alimentos. Aí, a partir de meados da década de 90, quando o brasileiro vai deixando de cozinhar, vai deixando de comer arroz com feijão e vai trocando a comida de verdade pelos chamados ultraprocessados, os números de saúde no país começam a piorar muito. Tanto começa a crescer, hoje a gente tem 50% da população com sobrepeso, e junto com isso vem as doenças não transmissíveis relacionadas à má nutrição, né? Então é um assunto assim que a gente fala de uma forma super leve, super para cima, vamos cozinhar, todo mundo já para a cozinha, mas é um problema de saúde, é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério no país. Muito bem, eu queria voltar para a Bahia, que foi o episódio que já foi para o ar, e saber um pouco Eu mais quem. também, eu também queria voltar para a Bahia. Meu sonho. Imagina, São Paulo hoje, uma greve de ônibus, de metrô e de trem. Você queria que eu estivesse aonde? Na Bahia, na beira da praia. Mas não, eu queria estar, na verdade, naquele mercado que você encontrou a Laíde do Feijão. Quem é a Laíde do Feijão? A Laíde do Feijão, na verdade, foi uma cozinheira que tem uma história muito legal, assim, porque ela foi uma mulher brasileira, sabe, assim, que A cara. conseguiu Uhum. botar na panela eh, tudo, né, assim, e ela, de certa forma, herdou ali da mãe ela vendia feijão no mercado e fazia um feijão muito gostoso. Aí as pessoas começaram a falar: você devia ter um restaurante. Ela conseguiu fazer um restaurante, recebeu muita gente conhecida e ela, enfim, teve ali algum sucesso. O lugar dela, que é chamado Alaide do Feijão, no Pelourinho, é conhecido, e durante a pandemia de Covid, ela morreu de Covid, e aí as filhas ficaram ali tocando o lugar, né, que continua ativo, super gostoso, inclusive, lá no Pelourinho, mas eu fui atrás dela porque ela virou nome de rua no Pelourinho, a Laide do Feijão virou nome de Nossa. rua. Então, como esse é um episódio que a gente mergulha no feijão, eu fui conhecer ali, pelo nome mesmo, quem foi a Laíde do Feijão, e também para saber que feijão tão famoso é esse, qual que era o segredo do feijão, qual o tipo de feijão, né, para saber. E tem uma coisa muito curiosa, que é, assim, em termos de culinária, primeiro que eu falei assim: vocês fazem o feijão, feijãozinho caldoso e feijoada? Isso. E qual o feijão que vocês usam para fazer o feijão? Ah, é o mulatinho. E para fazer a feijoada? É o mulatinho Ah, também. é? Não é como, não é como Não é aqui em feijão São Paulo, preto? por É. exemplo, que a gente não é feijão preto. Não, é o mesmo feijão, só mudam os ingredientes que são acrescentados, né, Eu achei bem ao legal, feijão. porque eles cozinham com a hortelã grossa. Eu nunca tinha ouvido falar. É, eu também não conhecia, para dizer bem a verdade. Apesar de Hum. eu ter já ido bastante para Salvador, ter comido muita comida baiana, né? Eu também não conhecia. E é uma. Parece, não é exatamente uma erva, é uma hortaliça, assim, que é uma folha bem grossa, bem peludinha, assim, sabe? Folha Uhum. peludinha, tipo sálvia, tipo espinafre, que é meio Sim. peludinho, que se você comer cru, você sente assim uma picância na língua, e tem um leve, leve sabor de boldo. Então, sabe chá de boldo? Sei. Então eu não sei se ele deixa o feijão, estou chutando aqui, tá? Quem sabe o sucesso é porque deixa o feijão mais fácil de digerir, Por falar nisso, já né? chegou aqui a pergunta, Rita, do nosso ouvinte João França. Rita, é verdade que o feijão tem que deixar 10 horas de molho ou não? É verdade, é verdade. Olha, o feijão Começou. é o seguinte, É. o feijão, não, tô quieta, eu não fiz nenhuma imitação. Por enquanto. Eu não fiz nenhuma, por enquanto, não fiz nenhuma imitação, tô quietinha aqui, tô É, falando do, né? Mas vai. olha, o feijão é o seguinte, Hum, ele tem uma substância que é difícil de digerir e causa gases. É sim. verdade, verdadeira. Então, Hum, para a gente tirar essa substância e deixar só a parte boa,
a gente deixa de molho. Sabe em casa da avó? Que você ia na casa da avó e tinha à noite, antes de dormir, aquela tigela com Em cima do feijão e fogão ali, água? Em uhum. cima do fogão, da noite para o dia? Então, é isso. E aí, em algum momento, durante essas até 12 horas, você pode deixar 8 horas, enfim, você não precisa deixar 12 horas, mas você pode deixar até 12 horas. Em algum momento, você tem que trocar essa água, porque daí vão embora essas substâncias que não são fáceis de digerir. E aí, olha, é só vantagens, porque é o seguinte: você deixa de molho, o grão vai hidratar, com isso ele vai cozinhar mais rápido e também vai cozinhar por igual. Então, só vantagens. E aí, no meio aí desse molho, você faz o remolho, que é simplesmente trocar a água. E aí, na hora de colocar na panela para cozinhar, você ainda usa outra água. Lembrando que para cozinhar feijão, que eu acho que todo brasileiro deveria saber fazer um feijão para chamar de seu, a proporção é sempre de 1 para 3. Cada xícara de feijão você vai deixar de molho em água, na hora de cozinhar, você vai 3 colocar de 3 água. xícaras de Perfeito. água, no caso da panela de pressão. A pessoa não aguenta, né, ela tem que dar receita mais forte do que ela. Ela faz uma série documental na Globo, aí ela vai no rádio, na rádio, E não aguenta. divulgar o negócio e quer dar receita, porque quer que o ouvinte, o Francisco, vá para a cozinha. Você está Ele vai, compreendendo? ele vai. Olha, tem mais uma demanda que eu preciso falar, porque Cássia Godoy e Sardenberg inventaram uma história aqui esses dias e aí pediram para eu fazer essa pergunta. Ficaram aqui discutindo. Imagina, o Brasil pegando fogo e os dois discutindo. Tem que lavar ou não arroz? Segue eu aqui agora Ah, perguntando, tem que excelente lavar? E qual pergunta. arroz que tem que lavar? Vamos. Depois a gente volta para a Ó, série, prometo. excelente pergunta, Ah, excelente pergunta. É assim, o arroz de hoje em dia, no processo de industrialização, o arroz ele já fica limpinho. Você não precisa lavar, ele já foi beneficiado ali, beleza, não precisa lavar. Se você quiser lavar, porque sua avó lavava, sua mãe lavava, você é uma pessoa tradicional e não acredita nas inovações, ah. se você quiser lavar, você precisa secar loucamente esse arroz. Como? Deixando naquele Um coador ali. recipiente Isso, furadinho é ali, que você isso. deixa o. Que, aliás, foi um design de uma dentista brasileira que queria que o arroz dela secasse mais rápido. Ela que desenhou, prototipou ali Jura? aquela cestinha de arroz, juro. Hum. E aí, se você não secar, as chances do seu arroz ficar empapado são gigantescas. Ah, Rita, mas eu adoro arroz empapado. Bom, então lava o arroz, mas não precisa lavar, não precisa lavar. Ah, muito bem. Seguimos aqui então. Tem algo importante que vocês fazem, que vocês mostram, que é o papel, a importância dos cadernos ou livros de receita que muita gente tem em casa. Como é que você viu isso? Na Bahia eu sei que tem. É, não, na verdade, nesse episódio, o que aconteceu é que eu, nas andanças, quando eu fui na Ceasa, na Bahia, eles falam a Ceasa, aqui em São Paulo Hum, a gente fala o Ceasa, mas enfim, eu fui na Ceasa porque eu queria descobrir alguém que vendesse feijão verde, de qualidade, bem fresquinho, e cheguei numa banca que tinha uma família inteira trabalhando ali, debulhando o feijão, que era a Zânia, a Rosânia, a mãe, a irmã e a filha também estava junto ali, as filhas, na verdade, né, estavam ali. E aí eu conversando com ela, papo vai, papo vem, falei, escuta, e você... Porque é uma pessoa, assim, muito interessante e muito interessada, uma mulher que era... enfim, ela conseguiu comprar ali aquela banca de feijão para empregar a família inteira. Ela acorda às 3 da manhã todos os dias para estar lá às 4 e passa a manhã inteira debulhando feijão, mão literalmente super calejada. Mas ela se interessou muito pelo feijão, foi atrás para entender assim benefícios, tipos e também receitas, e começou a compilar receitas de feijão porque ela queria passar para os
clientes, fregueses dela ali do mercado. E o resto eu não posso contar porque a pessoa tem que assistir, né, Fernando? Fechado, fechado, Não vou fechado. ficar aqui, Não, tudo né? bem, Puxa tudo bem, vida, tudo bem. Fernando. Agora tem uma questão que Não? é Vamos sim, lá, assim, gente, assim, Globoplay. sim, é facinho, tá lá, Agora, assim que agora. terminar aqui o nosso papo. Ó, você tá na TV, já tá há uns 20 anos na televisão fazendo programas sobre comida, comida de verdade, e são 20 anos, que a gente tá vendo muito o mundo mudar nesse tempo. A revolução tecnológica transformou completamente os conceitos de tempo e espaço, e a vida foi ficando muito acelerada, continua cada vez mais. E uma das atividades a ser descartada, a gente vê muito isso no dia a dia, num cenário de escassez de tempo, é a refeição. Então a gente ouve muito falar: "Ah, não deu tempo de almoçar, não deu tempo de jantar". Como que essa transformação impactou no seu trabalho e a maneira como você comunica a importância da alimentação de verdade? É um desafio, né, que a gente tem, porque a gente está diante de um sistema alimentar, a gente vive num sistema alimentar bom, em primeiro lugar, as pessoas não têm tempo mesmo, ninguém tem tempo. E eu achei que você ia falar assim: as pessoas não têm tempo para cozinhar, só que você foi um passinho além, as pessoas não têm tempo Ah, é para comer. verdade. Se eu desse um passo atrás, E é seria isso. É, verdade. uhum. E é verdade, assim, é verdade, as pessoas estão sem tempo mesmo. Claro que a gente poderia aqui, né, fazer aquelas coisas, aquelas reflexões que as pessoas fazem, assim: "Puxa, não tem tempo para comer, mas tem tempo para ver série, não tem tempo para", assim, uma coisa, outra coisa, né, o tempo do trabalho, o tempo do lazer, o tempo da atividade física. O problema é que diante do sistema alimentar que a gente vive, em que a gente tem uma força gigantesca de uma indústria de ultraprocessados que investe bilhões dizendo para as pessoas que: "Ah, não perca tempo cozinhando, olha, você é mais feliz tomando refrigerante, olha, você se diverte mais comendo, um salgadinho que você abre o pacote, olha, a vida é muito mais feliz, você", enfim, são esses ultraprocessados. E que eu estou falando, assim, de um ultraprocessado, tradicional, que é fácil das pessoas entenderem que ele faz mal, né, todo mundo sabe o que é comida que faz mal. Só que essa indústria, ela se reinventa o tempo inteiro e daí ela aparece, assim, com uma carne de origem vegetal e que as pessoas acham que vão salvar o planeta, mas na verdade elas estão consumindo ultraprocessado, fantasiado de comida que vai salvar o planeta, né. Então eu acho que eu tô num lugar, né, seja com o site eu na verdade, assim, o site Panelinha eu lancei, vai fazer 24 anos o ano que vem, né, Uau! tem aí praticamente um quarto de século, meu querido. Ah, eu vou lá direto, eu visito Aí direto, direto. que bom, É. a família agradece. Aí o Cozinha Prática fez 10 anos, são mais de 400 episódios. Cozinha Prática é um programa que eu, Que é o GNT. apresento, produzo, que está lá no GNT, Hum. exatamente. Então eu acho que eu me vejo num lugar, assim, ele é muito, ligado à educação, no sentido de quem saca que a alimentação é fundamental para os seres humanos, porque, assim, se desse certo não precisar cozinhar e só comer coisa que é super gostosa, cheia de sal, açúcar e aditivos químicos, se isso tivesse dado certo, beleza, eu seria a primeira a não ir à cozinha nunca mais. Mas Mas a não dá verdade é que certo. não deu. À Uhum. medida em que as pessoas foram saindo da cozinha, a saúde delas foi, assim, degringolando. A gente olha para os Estados Unidos, país que não tem, país mais rico do mundo, que não tem um padrão alimentar tradicional balanceado, né, como o Brasil tem, simbolizado pelo PF, e as pessoas, assim, não têm solução para alimentação por lá. Não tem solução, não tem mais o que fazer. As É. pessoas têm, não, assim, não tem mais o que fazer. Então eu acho que eu me vejo num lugar, assim, de quem estiver interessado em comer, melhor, a gente tem muita solução para fazer caber na rotina. Tem solução para cozinhar o feijão uma vez por semana, o arroz a cada 3 dias, os legumes podem ser assados, assim eles duram mais tempo na geladeira, tem um monte de ensopados que podem ser congelados, inclusive o feijão, sem ficar com gosto de feijão velho,
né? Tem truque para a gente não deixar isso acontecer. Agora, a pessoa precisa entender a importância da alimentação. Muito bem, olha só. Então você tem o programa no GNT, panelinha, bastante coisa na internet, mas agora você está estreando numa TV aberta. Percebe uma diferença, um alcance diferente, um impacto? A ideia é essa, né, falar com mais gente, é contar para mais gente a importância de cozinhar, de que a alimentação não é assunto de dona de casa, é de todos na casa, é uma atividade unissex. Homens e Sim. mulheres podem entrar na cozinha, né, não é dom, é aprendizado, né, é uma obrigação dos pais alimentar os filhos, então é contar isso para mais gente. E parece que está funcionando. Logo na estreia, o Prato Feito Brasil alcançou 16 milhões de brasileiros, então esse é um número muito legal, especialmente para esse horário. A gente teve um recorde ali de audiência, como não tinha desde 2019, no horário, né, estou falando comparando Sim. no horário. Então eu estou super feliz e algo me diz que o brasileiro continua amando comer arroz com feijão. Ah, eu tenho certeza. Rita, vamos lá então. Então, ó, sexta-feira, todas as sextas agora de novembro, serão 4 episódios. O próximo, entre o Globo Repórter e o Globo Rural. E o Faz Globo a Rural, propaganda é aí. brincadeira, hein, gente? É brincadeira. Então, agora, essa sexta, dia 1º, depois do Globo Repórter, tem o Prato Feito Brasil, a gente vai, sabe o que a gente vai? A gente vai voando para o Pará! Pará, que demais. Vamos Hum, voando para o Pará, a gente vai descobrir ali uma história realmente muito interessante, de uma família que o Brasil é muito rico, né? Você chega assim no meio de uma comunidade no interior do Pará e tem um sujeito ali que te dá uma aula sobre a floresta, sabe absolutamente uau. tudo, cada plantinha. Que porque o pai dele contou para ele, porque o avô dele contou para o pai dele, porque o bisavô contou para o avô, e assim, né? A gente vai transmitindo esses conhecimentos, esses saberes. E aí a gente vai Ótimo. comer muita comida gostosa no Pará e vai inspirar mais gente, espero eu, né, a entrar na cozinha e preparar, esse nosso patrimônio que é o prato feito. Muito bem, o programa se chama então Prato Feito Brasil, na TV Globo ou então Globoplay. Rita, muitíssimo obrigado mais uma vez, sempre um prazer conversar com você. Os ouvintes estão aqui enlouquecidos, estão dando receitas no chat do YouTube, estão discutindo lavar o arroz no WhatsApp. Formou-se a treta. Que bom. É o seguinte, não, comida é É ponte para a isso, gente para conversar. tudo. Muito bem, Muito maravilha. obrigado e parabéns por mais esse trabalho. Até uma próxima, Rita. Obrigada, Fernando. Um Beijos, beijos beijo. para todos aí. Beijos. Obrigado, um Tchau, tchau, beijão. tchau. Rede